A fotografia tem o poder de gerar um grande desejo, sedução e persuasão. Como isso é possível? Descubra isso hoje com o nosso convidado. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wallace Safra e esse é o canal Mais 33. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto inerente diretamente à nossa profissão de moda. Você já parou para pensar como a fotografia estática pode estar diretamente ligada ao nosso dia a dia, diretamente ligada a tudo aquilo que a gente pode intervir como cultura dentro do setor de moda? Entenda isso melhor com o nosso convidado de hoje, que é o Wellington Bezerra. O Wellington é um cara fundador, a mente brilhante por trás da W Magazine, uma revista online que vem revolucionando em alguns setores, alguns editoriais de moda. O Wellington é uma das grandes referências hoje que a gente tem na fotografia de moda do Rio de Janeiro e vai contar um pouco pra gente sobre isso. Wellington, obrigado por vir, prazer, por aceitar nosso convite. Me fala um pouco melhor sobre você, Wellington, e sobre você, Wellington, fotógrafo. Bom, a minha relação com a fotografia já é de bastante tempo, tal. Sempre gostei de imagens, de filmes, de algo que me remetesse a algo mais artístico. Então, desde a infância, até por influência do meu pai e tal, que tinha aquelas câmeras antigas, né, de filmes e tal, eu comecei a ter contato com a fotografia. Mas sempre fui direcionado assim e sempre dei um norte ao meu trabalho, envolvendo pessoas, imagens, né? Eu gosto de fotografar pessoas e eu costumo dizer que eu gosto de contar histórias com as imagens. Então eu gosto que as minhas fotografias, as minhas imagens, de alguma forma contem uma história, né? Envolva a pessoa que está vendo aquela imagem, que está vendo aquela foto. E hoje eu tenho me dedicado um pouco mais a essa área da fotografia de moda. É um mercado interessante, bastante concorrido também, mas é algo que realmente me desperta maior interesse, porque as possibilidades criativas eu penso que são maiores. Você está sempre lidando com pessoas, com tendências, com aquilo que está acontecendo, né, no mundo da moda, e é hoje o que mais me atrai realmente e me identifico muito com a fotografia de moda. Eu queria que você falasse um pouco da diferença entre um fotógrafo de moda e um fotógrafo de outros trabalhos, porque assim, é o que você falou, o mercado de fotografia de moda vem se expandindo muito, mas ao mesmo tempo que ele vem se expandindo, ele ainda não vem obtendo tanta qualidade. Qual é a diferença que esse fotógrafo precisa ter para realmente ter um trabalho sólido nessa área de fotografia de moda? O fotógrafo de moda, ele de uma certa forma, ele vende uma tendência, né? Ele transmite uma imagem que vai influenciar pessoas ao consumo, a seguir um determinado estilo. Já o fotógrafo de outras atividades, por exemplo, um fotógrafo de casamento, né? Um fotógrafo que documenta aquele evento, que vai ser guardado como uma história, mas não chega a ser um influenciador. Não é? É mais o registro que ele está fazendo daquilo ali. Fotógrafos também de outras áreas, como de paisagens, de natureza morta, ele é mais um artista, vamos dizer assim, com aquelas imagens que ele produz, mas como eu disse, a imagem dele não é uma imagem tão influenciadora, no sentido do comportamento humano, da mudança que as pessoas podem ter na sua vida a partir de uma imagem, seja pelo estilo que ela passe a adotar, né, pela uma roupa que ela passe a usar. Então, a fotografia de moda, eu acho que ela se diferencia essencialmente dos demais ramos fotográficos, porque ela é uma fotografia influenciadora. Ela é capaz de induzir a uma mudança de comportamento, a uma mudança de estética, né, nas pessoas, no dia a dia da sociedade. Tanto que a fotografia de moda, ela ao longo do tempo, ela de uma certa forma, ela conseguiu representar historicamente a evolução da sociedade. Se você vê uma fotografia da década de 30, uma fotografia de moda,
você claramente vai associar aquela imagem, mesmo que não lhe seja dito o ano em que ela foi produzida, você vai associar, bom, isso aqui eu acho que é da década de 30, da década de 40. Principalmente como tem ligação com o figurino, né? Com roupa. Isso, exatamente. O figurino, a forma de se expressar, né? A fotografia vai acompanhando essa evolução da sociedade, do comportamento, né? E se tornou muito importante na questão da moda, porque a moda, há muito tempo atrás, no século aí, 19, a moda, você tinha uma distinção entre o tipo de tecido que as pessoas usavam. Sim. Mas a estética, o estilo era basicamente o mesmo, mudava o tecido. O tecido e a cor. Isso, o tecido e a cor, né? Com o surgimento dos estilistas, então começou-se a se criar realmente algo mais diferenciado. Estilos personalizados. Estilos mais personalizados. De sociedade, né? Isso. E aí, com o crescimento disso, houve a necessidade de se divulgar, de se criar uma tendência em torno daquilo, porque senão ficava muito restrito, né? E aí surgiram as revistas de moda, como a Vogue, por exemplo, né? E os fotógrafos de moda que foram contratados pela revista exatamente para espalhar essas imagens, né? Para influenciar mais pessoas, para fomentar essa indústria, né? Sim, sim. Então a fotografia de moda, ela de uma certa forma contribuiu muito para o crescimento da indústria da moda. Wellington, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a W, como você criou, qual é a intenção da revista e o que você pretende hoje com a revista e com as redes sociais da W. Tá. Bom, a W Magazine é uma revista que eu criei inicialmente para divulgar um pouco mais esse trabalho que eu tenho feito na área da moda. E, assim, foi quase que meio que por acaso essa criação. Não foi algo assim tão intencional no princípio. Estratégico. Tão estratégico. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ter bastante interação, não só com o pessoal da fotografia, modelos, pessoas da moda aqui do Brasil, como inclusive do exterior, onde eu já tive a oportunidade também de fazer alguns editoriais. E aí essa interação foi aumentando e comecei a receber alguns pedidos de fotógrafos, de stylists também, querendo publicar os seus trabalhos na revista, né, na revista digital. E aí hoje eu diria que a minha intenção é fazer com que ela cada vez mais possa retratar um pouco do que está sendo feito na fotografia de moda a nível global. Né? Porque quando você pega um perfil de uma determinada revista, vamos supor uma revista americana, uma revista londrina ou italiana, às vezes ele vai retratar, vai focar só aquela região e você não tem uma noção do todo do que está acontecendo. Então na W eu já publiquei editoriais, por exemplo, da Austrália, da própria Itália, da França, né, dos Estados Unidos, da Argentina. Então eu tenho a oportunidade de interagir e de tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo inteiro da moda e repartir isso com as pessoas que seguem, né, o perfil da revista. Então essa é a ideia, para que a gente possa ter um local onde ter informações sobre o que está acontecendo no mundo da moda, nas diversas localidades, nos diversos países que são alcançados hoje, graças à força, né, das redes sociais, que rompem barreiras e chegam em lugares que eu nunca imaginava. Eu tive um contato há cerca de 3 semanas atrás de um fotógrafo do Iraque. E eu não imaginava nunca. Eu recebo contatos de fotógrafos indianos, por exemplo, e é interessante, modelos também dos mais diversos países, cada um com suas características diferentes, que eu acho que é uma coisa que enriquece também a visão de um fotógrafo, é você ter essa possibilidade de interagir com culturas diferentes, com pessoas diferentes, né? E a W então tem essa proposta agora que eu tenho assumido cada vez mais, de não só divulgar o trabalho que eu faço, mas de divulgar o trabalho de outros fotógrafos aqui do Brasil. Isso. E também, como você falou, de fotógrafos do mundo inteiro, para que a gente possa ter ali uma fonte, né, de informações, de referências do que está acontecendo no mundo da moda. E aí o julgamento cabe a quem vê, se gosta ou se não gosta. Vai ter coisas que a gente se identifica mais, outras que a gente se identifica menos,
mas a proposta é mostrar o que está sendo feito. De um fotógrafo internacional, que você já tem essa vivência internacional, o que a gente consegue aproveitar? Não, olha, o fotógrafo brasileiro tem isso a favor que o fotógrafo internacional não tem. E o fotógrafo internacional de um outro país ou de uma outra nacionalidade tem que o brasileiro ainda não tem. Isso é legal a gente fazer porque a gente não está nem abaixo nem acima, mas a gente tem qualidades, defeitos, como um fotógrafo de repente, uma outra nacionalidade também tem. Isso é importante que as pessoas não se sintam menor. Não é se sentir menor, é que entender seus valores. Isso é muito importante. Uma outra coisa que você queria que você falasse, para a gente, antes de finalizar, a gente conversou sobre uma proposta há muito tempo, de uma referência, desde quando eu ainda tinha a coluna do Foco da Moda na W Magazine, sobre essa proposta de você, através das suas referências de livros internacionais, construir uma proposta de um nu artístico. E a gente vem entendendo um pouco da dificuldade, principalmente do brasileiro, em construir isso sem ser uma maneira vulgar. Que eu sei, conheço você e sei que não é, mas a gente tem essa dificuldade de conseguir alguns modelos nessa proposta. Eu queria que você falasse um pouco desse meio mercado aí. Tá. Bom, em relação a essa diferença entre fotógrafos brasileiros ou de outros países, todos são influenciados pela cultura do meio onde eles estão inseridos. Então, aqui no Brasil... Acha que isso pode ser regional, então? Sim, tem uma certa influência, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas coisas marcantes, como o carnaval, aquela explosão de cores, né? Então, os fotógrafos brasileiros, eu não poderia dizer que são todos, nem generalizar, porque isso varia de cada um, do olhar de cada um, do grau de aprofundamento que ele tem nas pesquisas, como ele colocou, né, da cultura. Mas há uma tendência de fazer uma fotografia, digamos, mais alegre, mais viva, mais colorida. Diferente de um fotógrafo que é mais limitado em termos de país até. Você vê aquela atmosfera londrina, né? Mas aquela coisa às vezes um pouco mais cinza, tal, mais formal. Então o fotógrafo acaba carregando um pouco disso. E daí a importância do fotógrafo ter essa oportunidade. Talvez uma das coisas que mais enriqueça um fotógrafo quando ele tem a oportunidade de interagir no exterior e fotografar no exterior é essa diversidade cultural que ele encontra. Então você vai a alguns centros de moda, da moda como Milão, por exemplo, Londres mesmo, Nova York, Paris, você encontra modelos de todos os lugares do mundo. Né, porque há uma demanda muito grande nessas localidades por esse tipo de atividade, e aí você interage com culturas diferentes e você enriquece muito o seu repertório. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma presença tão forte assim na moda a nível internacional. O que eu acho, sem querer te interromper, mas antes de a gente entrar no assunto do no artístico, o que eu acho que ainda falta para o modelo, isso é minha opinião, né? Para um fotógrafo brasileiro é a ousadia, o se permitir fazer. Isso. Sem um pré-julgamento. Porque, eu vou fazer, mas será? O que as pessoas vão achar disso? Perfeito. Será que não é muito? Será que não é pouco? Você tem que fazer. Isso. Tem que fazer. Não foi bacana? Errou? Tenta fazer de novo. Eu acho que falta essa ousadia de sair, realmente executar, fazer e aguardar os elogios e as críticas. Acho que falta um pouco disso. É verdade. E é isso que vai fazer a diferença no trabalho dele. Total. Porque se você for ficar repetindo apenas aquilo que você está acostumado, né, você não vai sair do lugar comum. Né? Você não vai ter uma visibilidade, porque assim, são vários fotógrafos. Para que você tenha uma visibilidade, você tem que ter um trabalho que tenha algum diferencial. Isso. E o diferencial está na sua cabeça. Sim. Você só precisa tirar ele e aceitar e expor isso. É isso aí. E colocar à prova. Né? Perfeito. E o fotógrafo ter a consciência do papel dele, que não é só uma mera imagem que ele está transmitindo. Ele está transmitindo estilo, como eu falei, ele está transmitindo influência, né? Ele está ditando um pouco da moda, das tendências. Né? E quando você falou também, essa questão do nu artístico, do nu na moda, para mim, eu entendo o nu na moda como se fosse algo meio que assexuado. Então, independentemente de ser um nu masculino, feminino, isso, aquilo, outro, é um nu assexuado. Aquele nu faz parte de uma composição da imagem que você quer transmitir.
Então, por exemplo, se eu tiver uma imagem onde eu tenho uma mulher completamente despida e do lado ali colocado sobre um manequim, por exemplo, um tecido de alta costura ou uma roupa de alta costura, né? Uma coisa assim, eu posso tentar transmitir com aquela imagem que aquela mulher sonha com aquilo, né? Que aquilo, sonha em vestir aquela peça, exatamente, né? Ao mesmo tempo, eu estou mostrando as pessoas como elas são. Tem uma foto do Helmut Newton que eu acho muito interessante. Você mostrou dos modelos. Isso. Uma página estão de roupa, é a mesma pose sem roupas do outro lado. São 5 modelos numa imagem, todas vestidas, né, com roupas de alta costura. E uma outra imagem, as mesmas modelos, completamente isso, com a mesma pose, completamente despidas. Então essa imagem para mim é fantástica, porque épica, né? Épica, porque mostra, por exemplo, que por trás da roupa o que existe de verdade são aquelas pessoas ali, né, despidas não só de roupa, mas despidas de tudo, né, mostrando aquilo que realmente são, né, e que a roupa também pode transformar a imagem de uma pessoa. Pode construir uma pessoa nua em um personagem. Exatamente. Então, assim, o nu para mim na moda é algo nesse sentido, não tem aquela conotação da sensualidade agressiva, da apelativa, né? Mas não, é uma composição da imagem. Então é isso que eu me preocupo. Agora, infelizmente, talvez pela postura de alguns profissionais ou algumas atividades associadas a essas imagens, isso criou-se um certo estigma aqui, e eu percebo isso muito mais no Brasil. Outros países já há uma liberdade maior de lidar com isso. Aqui no Brasil, não. Se você for fazer um ensaio com uma modelo e precisar fazer esse ensaio na rua, e se tiver algum nude ali, você vai parar o trânsito, as pessoas vão parar e tal, e vai ficar... Tem modelos internacionais, há pouco tempo você teve uma modelo... eu recebi aqui uma modelo da Ucrânia, ela, e... Era interessante que eu fui fotografar ela ali na Praia de Botafogo, naquele prédio ali da Fundação Getúlio Vargas, e ela trocava de roupa e ela ficava completamente nua assim na rua, e eu preocupado porque os motoristas de ônibus paravam e ficavam olhando, tal, o motorista de táxi também, daqui a pouco ia ser uma aglomeração de pessoas para ver ela despida, né, sem roupa ali. Enquanto que quando você faz isso em outros países, as pessoas passam e olham, ou algumas nem veem, ou nem chamam a atenção. A rotina delas. Exatamente, né? Há um respeito muito grande e uma compreensão de que aquilo ali é um corpo humano, mas que não está ali como objeto. É o trabalho. Exatamente, faz parte do trabalho e tal. Então não tem aquela conotação apelativa, né? Que ainda a gente tem em algumas regiões, em alguns países, e a gente precisa até vencer e superar isso aqui no Brasil, fazendo trabalhos sérios, que realmente a imagem seja bonita, seja até poética, né, na transmissão de uma tendência, de um estilo ou de uma roupa, né, você podendo usar essa composição com o nu, né, e sem essa conotação. E isso é comum, e é engraçado que as modelos brasileiras que fazem isso no exterior se sentem à vontade. E quando chegam aqui no Brasil, elas parece que criam uma barreira, talvez por essa cultura ainda reinante em nosso país, né? Mas eu creio que aos poucos a gente vai superar isso aí. Vai. Wellington, obrigado pela sua presença. Prazer. Eu espero ter sido extremamente esclarecedor tudo isso, toda essa informação. Para quem ainda não conhece o trabalho do Wellington, o Wellington passa suas redes para a galera te acompanhar, da W, sua. Tá. Eu tenho o perfil da W Magazine, que é W Magazine, o 2E e 2Ns, né? No final do então, magazine. W Magazine. E o meu perfil está um pouco grande, ainda quero fazer um ajuste nele, mas não tinha disponível. É W Bezerra Photography. W Bezerra Photography, W Magazine. Então lá tem imagens minhas. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o programa, obrigado por acompanhar a nossa equipe. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você, que você continue curtindo, acompanhando o nosso link, nossa rede social. Para quem ainda não conhece o nosso Instagram, é @mais33, mais escrito mais, 33 número.
acompanha a nossa rede e acompanha a gente. Eu queria agradecer primeiramente ao hotel, ao Intercity Porto Maravilha, que hoje, nessa locação que a gente está, foi sensacional, deu todo o suporte que a gente precisava, todo o apoio, toda a equipe, desde a gerência até a camareira, até o restaurante, todo mundo foi extremamente gentil com toda a nossa equipe, com todos os nossos convidados. Queria agradecer às marcas apoiadoras que vêm me vestindo, que vêm dando suporte à nossa equipe, ao Jocassino Biju, ao Brechó Ampulheta. E é isso, gente. Continuem nos acompanhando, continue seguindo o nosso programa, continue dando esse apoio, esse suporte que a gente precisa para continuar tocando esse trabalho junto, tá bom? Vem com a gente, vem fazer parte desse código, dessa nova moda que a gente vai construir juntos.